E se tudo que você aprendeu sobre justiça cósmica, karma e merecimento for uma projeção humana gigantesca? E se o universo não for um pai amoroso que recompensa os bons e pune os maus, mas sim um espelho perfeito, infinito e completamente impessoal que apenas reflete de volta a frequência exata que você emite? Esta não é apenas uma ideia filosófica interessante. É uma conclusão inevitável quando reunimos as descobertas mais radicais da física quântica, da neurociência, da teoria da informação e da filosofia contemplativa. Estamos prestes a desmantelar um dos maiores mitos da espiritualidade humana, o mito do universo moral. E no lugar dele, vamos encontrar algo infinitamente mais poderoso, mais justo em sua impessoalidade absoluta e mais libertador em sua exigência de responsabilidade total. Este entendimento não diminui o sagrado, pelo contrário, ele o amplia até engolir toda a realidade, removendo o intermediário divino personificado e colocando você diretamente no assento do Criador. A energia não premia nem pune, apenas espelha, e você é tanto o emissor quanto o reflexo. Desde que a humanidade desenvolveu consciência reflexiva, criamos narrativas para explicar o inexplicável. Entre todas as histórias, nenhuma foi mais persistente e profundamente arraigada do que a do universo moral. A crença inabalável de que existe uma força cósmica inteligente que julga, equilibra, pune e recompensa com base em comportamentos que classificamos como bem e mal. Religiões institucionalizadas transformaram essa narrativa em sistemas de controle complexos, com paraísos, infernos, purgatórios, karma e julgamento final. A espiritualidade New Age, por sua vez, a revestiu de uma linguagem mais suave e atrativa, mas manteve a mesma estrutura básica subjacente. O universo te dá o que você merece. Pensamentos positivos atraem positividade. Vibrações baixas atraem coisas ruins. Esta visão permeia desde os livros de autoajuda mais populares até os ensinamentos de gurus contemporâneos. Tornou-se um axioma espiritual não questionado, uma lente através da qual interpretamos a boa e a má sorte. Mas existe um problema gigantesco, profundo e não resolvido nessa visão. Um problema que gera culpa desnecessária, impotência espiritual, ansiedade metafísica e uma desconexão profunda da verdadeira natureza da realidade. Quando alguém passa por uma tragédia, a perda de um filho, um câncer devastador, uma falência repentina, a pergunta que surge, mesmo nos mais espirituais, não é que leis físicas ou vibracionais se manifestaram, mas sim, o que eu fiz para merecer isso? Transformamos o cosmos num tribunal cósmico. E nesse tribunal, sempre nos sentimos réus, sempre tentando provar nosso valor, sempre temendo a sentença de um juiz invisível, que parece arbitrário em suas decisões. Essa mentalidade cria uma espiritualidade baseada no medo e na transação, não na liberdade e na cocriação consciente. E se tudo isso for uma projeção humana em escala universal? E se, como disse o físico Max Planck, a consciência for fundamental e a matéria derivada, então a moralidade seja apenas uma construção da consciência humana, uma ferramenta social evolutiva e não uma propriedade inerente do campo cósmico? Estamos transferindo para o infinito nossas limitações psicológicas, nossa necessidade de justiça poética, nosso desejo infantil de que um Pai cósmico todo-poderoso cuide de nós, nos proteja e castigue nossos inimigos. Mas e se o infinito não se importar com nossos dramas morais? E se ele operar com uma lógica muito mais antiga, mais básica, mais impessoal e infinitamente mais poderosa do que qualquer conceito humano de bem e mal? Essa não é uma ideia nihilista. É a porta de entrada para uma responsabilidade radical e um poder criativo sem precedentes. Para entender isso em sua profundidade, precisamos primeiro desmontar completamente a ideia de campo como entidade consciente com valores, desejos e julgamentos humanos. Nos textos que você compartilhou, emergem conceitos científicos revolucionários. O princípio holográfico de T. Hooft e Maldacena, a ordem implicada de David Bohm, os campos mórficos de Rupert Sheldrake,
a teoria polivagal de Stephen Porges, os estudos do HeartMath sobre o campo cardíaco. Todos, sem exceção, apontam para uma realidade fundamental subjacente. Existe um campo unificado de informação, energia e consciência que permeia e constitui tudo o que existe. Mas e isso é crucial. Em nenhum desses modelos científicos, mesmo nos mais ousados e especulativos, há espaço para julgamento moral, preferência ou intenção ética. O campo registra a informação com precisão infalível. O campo responde a padrões de coerência ou incoerência vibracional. O campo conecta tudo através de redes de ressonância e entrelaçamento. Mas o campo não tem preferências. Não torce por ninguém, não pune ninguém, não recompensa ninguém. Ele é, na sua essência, completamente amoral. Imagine um gigantesco, infinito e perfeito espelho cósmico que reflete exatamente, sem distorção, sem opinião, sem vontade própria, o que é colocado diante dele. Esse é o campo. Ele não é bom nem mau. Ele simplesmente é. E essa impessoalidade total é, paradoxalmente, a fonte de nossa maior liberdade e poder. Pois se o campo não julga, então não há sentença a temer, apenas feedback a decifrar. Se o campo não premia, então não há mérito a acumular, apenas alinhamento a cultivar. O filósofo Baruch Spinoza, excomungado no século XVII, já havia entendido isso com uma clareza lógica devastadora. Para ele, Deus sive natura, Deus ou a natureza, não age por vontade livre no sentido humano antropomórfico. Deus age por necessidade de sua própria natureza, por uma lógica geométrica interna. Como um triângulo que tem 3 lados, não porque escolheu ter 3 lados, mas porque a sua essência geométrica é inevitável. O universo de Spinoza é um sistema perfeito, determinístico, impessoal, infinitamente criativo, mas completamente amoral. Não há bem ou mal cósmico, há apenas adequação ou inadequação, coerência ou incoerência com o todo. Quando Albert Einstein, o pai da relatividade, disse acreditar no Deus de Spinoza, ele estava justamente rejeitando a visão infantil de um Deus pessoal que interfere, julga e premia. Ele abraçava a visão de um universo regido por leis matemáticas belíssimas e consistentes, que se desdobram com precisão infalível, independentemente de nossos desejos, moralidades ou dramas pessoais. Essa visão pode soar fria, desoladora inicialmente, mas é profundamente libertadora quando compreendida em sua totalidade. Significa que não estamos sujeitos ao capricho de uma entidade volúvel e emocionalmente instável. Significa que as regras do jogo cósmico são consistentes, previsíveis em sua lógica, e podem ser compreendidas, estudadas e aplicadas. Significa que temos o poder, através do autoconhecimento e do alinhamento consciente, de co-criar nossa realidade dentro dessas leis imutáveis. Não somos peões num tabuleiro divino, somos co-arquitetos do campo, emitindo frequências que se materializam como experiência. Agora, conectemos isso diretamente com a física quântica, o domínio onde a consciência e a matéria se encontram de maneira mais evidente. O famoso experimento da dupla fenda, em suas diversas iterações, demonstra de forma incontestável que o observador influencia o resultado. Partículas elementares se comportam como onda, um campo de probabilidades, ou como partícula, um objeto localizado, dependendo do ato de observação, do tipo de medição realizada. Mas note este detalhe fundamental, muitas vezes ignorado. Esse resultado não depende da intenção moral, da bondade ou da pureza espiritual do observador. Depende puramente do arranjo experimental, da pergunta física específica feita, do aparato de medição utilizado. Não há partículas boas que vão para o céu quântico e partículas más que vão para o inferno quântico. Há apenas um campo de probabilidades que colapsa em uma realidade específica conforme a interação. Dean Radin, em seus experimentos controversos mas rigorosos com meditadores tentando influenciar resultados quânticos, mostrou que a consciência focada e treinada pode de fato alterar padrões estatísticos, mas novamente,
A variável crítica não era a bondade intrínseca dos meditadores, mas sua capacidade de atingir estados de coerência mental profunda, de foco sem esforço, de intenção clara e unificada. A energia do campo responde à clareza e à força do sinal vibracional, não à sua suposta pureza ética. E é aqui que chegamos ao cerne absoluto da questão, o núcleo duro desta exploração. O campo não tem moralidade intrínseca, mas opera com uma física vibracional de precisão cirúrgica. E você, como um ponto focal de consciência encarnada, está constantemente em cada momento, com cada pensamento, cada onda emocional, cada crença subconsciente, cada estado de presença ou ausência, emitindo frequências específicas para este campo. Essas frequências não são julgadas, avaliadas ou classificadas por uma inteligência cósmica. Elas são simplesmente, automaticamente e com perfeição matemática, espelhadas de volta na sua experiência de vida. É um processo tão automático quanto o eco em uma montanha. A montanha não decide qual som merece ser ecoado. Ela não prefere o canto dos pássaros ao grito de dor. Ela apenas devolve, com fidelidade acústica, o que recebe. O universo é essa montanha cósmica infinita. Seu estado interno, a soma de suas frequências mentais, emocionais e energéticas, é o som único que você emite. Sua vida, em sua totalidade, é o eco que retorna, e este eco não é uma metáfora poética. É uma dinâmica física mensurável, que começa no campo quântico e se manifesta na bioquímica do seu corpo, nos relacionamentos que você atrai, nas circunstâncias que se apresentam e até na expressão dos seus genes. Para visualizar isso de forma concreta, imagine que você está num quarto completamente forrado, do chão ao teto, por espelhos perfeitos, sem distorção. Você faz uma careta de desgosto. O espelho devolve instantaneamente uma careta. Você sorri com genuína alegria. O espelho devolve um sorriso idêntico. Agora imagine que, após anos vivendo nesse quarto, você comece a desenvolver uma complexa mitologia sobre o espelho. Você passa a acreditar que o espelho tem personalidade, consciência e valores, que ele gosta quando você sorri, que ele aprova sua alegria e que ele rejeita ou fica desapontado quando você faz caretas. Você começa a criar rituais elaborados para agradar ao espelho. Sente uma culpa profunda quando vê a careta refletida, acha que precisa se purificar, fazer penitências ou merecer o amor do espelho para receber de volta um belo sorriso. Você vive numa relação de medo e transação com um pedaço de vidro prateado. Isso parece absurdo? É exatamente o que fizemos com o universo ao longo de milênios. O campo quântico, o holograma cósmico, a ordem implicada, a matriz divina. Tudo isso funciona com a precisão impessoal de um espelho perfeito. Ele não tem opinião sobre o que reflete, apenas reflete, com uma fidelidade infalível. O problema colossal começa quando nós, humanos, interpretamos o reflexo como recompensa ou punição. Se algo que classificamos como bom acontece, encontramos um amor, recebemos dinheiro inesperado, temos uma experiência mística, dizemos imediatamente: o universo está me abençoando, estou no fluxo, estou sendo recompensado por minha vibração alta. Se algo que classificamos como ruim acontece, um acidente, uma traição, uma doença, nos perguntamos muitas vezes aterrorizados: o que eu fiz para o universo me castigar? Qual karma estou pagando? Onde falhei espiritualmente? Colocamos uma espessa e pesada camada de narrativa moral, emocional e pessoal sobre um processo físico-vibracional puro, impessoal e matemático. Essa confusão fundamental gera várias distorções profundamente arraigadas na nossa cultura espiritual contemporânea, distorções que causam sofrimento real e impedem o verdadeiro despertar. A primeira e mais dolorosa distorção é a culpa espiritual tóxica. Pessoas que passam por doenças graves, acidentes devastadores ou perdas emocionais arrasadoras frequentemente se culpam de maneira cruel e autodestrutiva, acreditando que atraíram isso por pensamentos negativos, vibração baixa ou karma ruim.
Isso não só é emocionalmente cruel, é cientificamente ingênuo e impreciso. A realidade manifestada é multifatorial, sistêmica e complexa. Genética, epigenética, ambiente, toxicidade, aleatoriedade quântica intrínseca, escolhas conscientes e inconscientes, trauma ancestral, campos coletivos familiares e sociais, e sim, estados emocionais e mentais crônicos que influenciam a biologia. Reduzir um câncer de mama, um divórcio doloroso ou uma falência financeira a um simples merecimento vibracional ou lição kármica é uma simplificação perigosa que adoece ainda mais a pessoa que sofre. Em vez de oferecer compaixão, presença e apoio prático, oferecemos julgamento disfarçado de espiritualidade. Frases como "você deve estar vibrando baixo para isso acontecer" ou "há algo em você que atraiu isso" se tornam acusações sutis, uma revitimização espiritual. Essa culpa é uma herança direta da teologia do pecado original e da doutrina do castigo divino, apenas travestida com a nova roupagem da lei da atração e da metafísica quântica popular. O campo não está te punindo com uma doença. A doença pode ser o espelho complexo de inúmeros fatores entrelaçados, incluindo padrões de estresse crônico, ambiente tóxico, alimentação inflamatória, predisposição genética e, claro, estados emocionais crônicos de impotência, raiva reprimida ou desesperança que afetam diretamente o sistema endócrino e imunológico. Mas o ponto crucial, que muda tudo, não é um castigo. É um feedback complexo de um sistema inteiro. É o sistema corpo-mente-espírito-ambiente refletindo, em sua condição atual, um desequilíbrio, um desalinhamento. A pergunta útil, curativa e empoderadora não é "por que eu mereço isso?", mas "o que essa experiência está revelando sobre meu alinhamento ou desalinhamento com a vida? Que partes de mim precisam de integração, cura ou expressão? Que padrões preciso ver e transcender?" A segunda distorção, muito comum no movimento da nova era, é a passividade mágica. A ideia simplista de que basta visualizar, afirmar ou pedir ao universo para que ele entregue o que desejamos ignora completamente a necessidade da ação concreta, do esforço disciplinado, da colaboração com as leis físicas e sociais e do desenvolvimento de competências. É uma versão espiritualizada do pensamento mágico infantil. As pessoas sentam para meditar e visualizar intensamente um cheque de $1 milhão caindo do céu, mas não estudam educação financeira, não desenvolvem habilidades valiosas para o mercado, não criam networks profissionais, não trabalham diligentemente em projetos, não poupam e investem. Quando o cheque não aparece magicamente na conta, ficam frustradas, desiludidas e começam a questionar sua fé, seu merecimento ou a própria validade das leis espirituais. O campo responde à coerência integral e manifestada, não apenas ao desejo mental ou à fantasia emocional. Coerência significa alinhamento profundo e sincero entre pensamento, sentimento, ação no mundo físico e conexão com o todo. Você pode visualizar um relacionamento amoroso e saudável todas as manhãs, mas se suas ações no mundo real são de isolamento, se sua energia sutil é de desconfiança e medo de abandono, se seu coração está energeticamente fechado por traumas passados, o espelho do campo refletirá solidão, encontros frustrantes ou a repetição de padrões antigos. A tão famosa lei da atração, como foi popularizada, frequentemente omite a parte mais importante e trabalhosa. Você precisa se tornar, de dentro para fora, vibracionalmente compatível com o que deseja. E isso muitas vezes exige ação transformadora corajosa no mundo real, enfrentamento de sombras, terapia, mudança de hábitos e paciência. O universo não é um garçom cósmico atendendo pedidos de um cardápio. É um parceiro de cocriação sintonizado finamente que responde à sua vibração integral, aquela que é demonstrada na totalidade do seu ser e do seu agir. A terceira distorção, que alimenta o ego espiritual, é a superioridade ilusória. Indivíduos que estão numa fase de vida confortável, com saúde, prosperidade material e relacionamentos satisfatórios,
podem começar a acreditar, muitas vezes de forma inconsciente, que são mais evoluídos, mais iluminados ou vibram mais alto do que aqueles que enfrentam dificuldades extremas, pobreza, doença ou solidão. Isso gera uma arrogância espiritual perigosa e uma desconexão profunda da interdependência real e da compaixão. Você vê isso em certos círculos espirituais e de coaching, onde a prosperidade material é tomada como sinal inequívoco de iluminação ou alinhamento, e a pobreza, a doença ou a tragédia são vistas como sinais de estagnação espiritual, crenças limitantes ou karma negativo. É uma justificação perigosa e desumana para a desigualdade social e a falta de compaixão prática. O campo não distribui riqueza material, saúde perfeita ou beleza física como prêmios por bom comportamento espiritual. Sistemas econômicos complexos e muitas vezes injustos, o acidente do nascimento em certas famílias e países, oportunidades educacionais, talentos inatos, traumas coletivos históricos e uma imensidão de fatores interligados contribuem para as circunstâncias materiais e de saúde de alguém. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade extrema pode estar, no seu processo único, emitindo uma frequência de aprendizado profundo, de resiliência heróica, de compaixão refinada pelo sofrimento alheio, uma frequência que está perfeitamente alinhada com sua jornada de alma, por mais dolorosa que seja. Julgar a frequência ou o valor espiritual alheio pela aparência externa de sucesso ou fracasso é o ápice da ignorância espiritual. O espelho cósmico é individual e intransferível. O que se reflete para mim é um feedback sobre minha coerência interna única, não um certificado de minha superioridade em relação a você. A jornada de cada um é incomparável. A quarta distorção, e talvez a mais danosa para a saúde mental e emocional contemporânea, é o medo patológico de sentir emoções ditas negativas. Se raiva, tristeza, medo, ciúme ou frustração atraem coisas ruins e baixam nossa vibração, as pessoas começam a reprimir essas emoções de forma violenta, criando somatizações, doenças psicossomáticas, desregulação nervosa e uma divisão interna profunda. Exatamente como vimos no texto sobre ansiedade e a teoria polivagal. Mas as emoções, todas elas, são informações energéticas valiosas, não erros morais. Esta talvez seja a distorção mais danosa exportada pela espiritualidade New Age comercial. Ela cria seres humanos fragmentados que sorriem forçadamente em workshops enquanto sua raiva fermenta no subsolo da psique, gerando úlceras, depressão mascarada, crises de pânico e explosões passivo-agressivas. O campo não classifica as emoções como boas ou más em um sentido moral. Ele responde à autenticidade do sinal e à sua coerência interna. Uma onda de tristeza profunda, autêntica, plenamente vivida, sentida no corpo e integrada com consciência, emite uma frequência coerente, mesmo que de baixa amplitude e tom grave. É uma nota limpa, clara e verdadeira no concerto da sua existência. Já uma felicidade forçada, uma positividade de fachada, um otimismo tóxico que nega a realidade, emite uma frequência incoerente e dissonante. É uma nota aguda, mas desafinada, que gera interferência destrutiva no campo. O campo espelha a coerência do sinal, não sua posição no espectro emocional que nós, culturalmente, consideramos positivo ou negativo. Portanto, a raiva que é reconhecida, sentida nas vísceras, compreendida em sua mensagem, um limite foi violado, e expressa de forma assertiva e não violenta, pode levar a mudanças de limite necessárias e gerar um reflexo de respeito e autoafirmação saudável. A raiva reprimida, negada e empurrada para a sombra gera um campo interno caótico e tóxico que atrai conflitos externos, violações de limite e relações abusivas. Precisamos urgentemente substituir a pergunta moral binária: esta emoção é boa ou ruim? Pela pergunta funcional e inteligente: o que esta emoção está me informando sobre minhas necessidades, meus limites e minha percepção do mundo? E como posso integrá-la com autenticidade e maturidade?
permitindo seu fluxo sem me identificar totalmente com ela. Em resumo, precisamos substituir a pergunta infantil, o que eu mereço, pela pergunta adulta, poderosa e científica, o que estou emitindo neste momento e como essa emissão está se manifestando como experiência tangível na minha vida. Esta mudança de pergunta é uma revolução copernicana na consciência. Vamos agora mergulhar com mais detalhes nos conceitos científicos que sustentam e explicam como esse espelhamento impessoal funciona, desprovido de qualquer moralidade. O primeiro conceito é o princípio holográfico e a natureza da informação sem julgamento. Como visto nos textos sobre Gerard T. Hooft e Juan Maldacena, o universo pode ser, em seu nível mais fundamental, uma projeção holográfica de informação pura, codificada numa superfície bidimensional na sua fronteira. Esta é uma das ideias mais radicais e bem fundamentadas da física teórica contemporânea. Toda a riqueza e densidade tridimensional da sua experiência, a textura áspera da casca de uma árvore, a complexidade emocional de uma sinfonia, a dor lancinante de uma perda, o êxtase transcendente do amor. Tudo isso pode ser, em sua essência última, informação pura, bits quânticos, codificados numa superfície plana. Informação, no sentido físico e matemático, não tem moralidade. Um bit quântico não é bom ou ruim. É simplesmente um estado, 0 ou 1, spin para cima ou para baixo, sim ou não. A estrutura holográfica do universo registra tudo com fidelidade infinita, mas não atribui valor, mérito ou demérito. Tudo o que você vive é informação sendo processada, interagida e refletida. Seu eu experiencial é um padrão complexo, dinâmico e único de informação interagindo continuamente com o campo informacional total. Quando você tem um pensamento crônico de carência, não sou suficiente, esse pensamento é um padrão informacional específico que se instala nos seus circuitos neurais e no seu campo energético. O campo, funcionando como um processador cósmico impessoal, toma esse padrão como entrada e devolve, como saída, experiências compatíveis com ele, situações, encontros e sentimentos que ressoam com a carência e a sensação de insuficiência. Não é uma punição. É uma correspondência lógica, matemática e inevitável. É como entrar numa sala de espelhos curvos. Se você se coloca numa posição específica em relação ao espelho, a lei da óptica garante que você verá uma distorção específica. Não há vilão, não há juiz. Há apenas você, sua posição e a lei do reflexo. Mude sua posição interna, mude seu padrão informacional predominante, e o reflexo externo muda consequentemente. A beleza e o terror desta compreensão é que a responsabilidade é total e inescapável. Não há entidade superior para culpar, nem para agradecer de forma servil. Há apenas você e as leis impessoais e perfeitas do reflexo. Você é inteiramente responsável pelo que coloca diante do espelho. O segundo conceito são os campos mórficos de Sheldrake. Transmissão de padrões sem preferência ética. O biólogo Rupert Sheldrake propôs e forneceu evidências para a existência de campos morfogenéticos, campos de informação não materiais que carregam hábitos, padrões de forma e comportamento através do espaço e do tempo dentro de uma espécie. Quando um número crítico de ratos em Londres aprende a navegar num novo labirinto, ratos da mesma espécie em Tóquio ou Nova York demonstram aprender o mesmo labirinto significativamente mais rápido, sem qualquer contato físico ou genético direto. O campo transmite a informação do padrão, mas crucialmente não decide se esse padrão é certo ou errado, bom ou ruim. Apenas facilita a repetição e a ressonância de padrões coerentes que foram estabelecidos. Isso tem implicações profundíssimas para a nossa vida pessoal e coletiva. Se você está preso num padrão mental e emocional de vitimização, o mundo está contra mim, sempre sou traído, o campo morfogenético pessoal, seus hábitos e até coletivo, de todos os humanos que compartilham esse padrão, vai espelhar e reforçar mais do mesmo. Não porque você seja punido por ser uma vítima, mas porque padrões estabelecidos
tendem a se autorreforçar e atrair experiências congruentes através do campo. É um princípio de ressonância e economia de energia. Sua crença profunda de que o mundo é injusto com você ativa um campo perceptivo que filtra e atrai seletivamente experiências que confirmam essa crença, ignorando evidências contrárias. O campo não julga se a vitimização é ruim do ponto de vista ético. Ele apenas apoia a coerência e a estabilidade do padrão existente. Para mudar radicalmente o reflexo, você precisa quebrar o padrão em si, introduzir uma nova informação coerente e repetida no campo. É por isso que mudanças genuínas e duradouras de vida frequentemente começam com uma decisão interna radical. Um basta que quebra um hábito mental antigo. No momento dessa decisão autêntica e carregada de energia, você emite uma nova frequência para o campo. Inicialmente fraca, essa frequência começa a atrair ressonâncias fracas. Mas com a repetição da nova intenção e comportamento, o sinal se fortalece e o campo começa a espelhar, cada vez mais, possibilidades compatíveis com essa nova frequência. O terceiro conceito é a teoria polivagal de Porges e a neurocepção, biologia do espelhamento seguro ou ameaçado. O trabalho revolucionário de Stephen Porges revelou que nosso sistema nervoso autônomo está constantemente e abaixo do limiar da consciência, escaneando o ambiente em busca de sinais de segurança ou ameaça, um processo que ele chamou de neurocepção. Quando neurocebemos segurança, através de tons de voz suaves, expressões faciais amigáveis, um ambiente calmo, ativamos o circuito ventral vagal, o mais recente na evolução, que permite conexão social, criatividade, cura e repouso. Quando neurocebemos perigo, ativamos o sistema nervoso simpático, resposta de luta ou fuga. Ou, em perigos extremos, o circuito dorsal vagal mais antigo, resposta de congelamento e dissociação. Isso não é moral, é biologia pura. Um sofisticado sistema de sobrevivência herdado de milhões de anos de evolução. Se você vive num estado crônico de alerta e ansiedade, seja por trauma passado, por um ambiente de trabalho tóxico ou por padrões catastróficos de pensamento, seu corpo vai espelhar esse estado em tensão muscular crônica, inflamação sistêmica, insônia, problemas digestivos e supressão imunológica. O campo, seu sistema nervoso e o campo eletromagnético que ele gera, não está te punindo por ser ansioso. Está apenas refletindo, com precisão biológica, a coerência entre sua percepção subconsciente do mundo, como ameaçador, e a fisiologia necessária para enfrentar uma ameaça, ativação simpática. O reflexo na sua saúde é direto e imediato. A cura, portanto, começa quando, através de práticas como respiração diafragmática lenta, contato seguro com outro ser, terapia somática ou tempo na natureza, você começa a ensinar ao seu sistema nervoso, de forma experiencial, que é seguro desativar o alarme de perigo crônico. Quando a neurocepção muda gradualmente de ameaça para segurança, todo o campo corporal se reorganiza. A frequência cardíaca se estabiliza, a digestão melhora, o sono se aprofunda. E então, magicamente? Não. Logicamente, a realidade externa começa a espelhar essa nova segurança interna. Você se torna mais aberto e receptivo, as pessoas ao seu redor respondem com mais calma e confiança. Oportunidades que antes pareciam arriscadas agora parecem viáveis. Não é magia, é a biologia do espelhamento em ação. O quarto conceito é o coração como centro de transmissão, recepção e a ciência da coerência. O Instituto HeartMath, através de décadas de pesquisa, demonstrou de forma empiricamente sólida que o coração humano é muito mais do que uma bomba mecânica. Ele gera o campo eletromagnético mais potente do corpo, cerca de 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, que se estende por vários metros ao redor do corpo. E mais crucial, o padrão desse campo muda dramaticamente dependendo do estado emocional. Emoções de coerência, gratidão sincera, amor, compaixão, apreciação, criam padrões de ondas suaves, harmônicos e ordenados. Emoções de incoerência, raiva, frustração, ansiedade, medo, criam padrões caóticos,
irregulares e desordenados. Esse campo cardíaco é captado por outros corações e por seu próprio cérebro, influenciando estados emocionais, tomada de decisão e até a sincronização fisiológica entre pessoas. Novamente, o ponto essencial: não se trata de classificar emoções como boas ou más. Trata-se de coerência versus incoerência. A energia da raiva é uma frequência específica e mensurável que gera efeitos específicos e caóticos no campo pessoal e no ambiente. Não é errado ou imoral sentir raiva, é humano. Mas entender que essa frequência, se cultivada e mantida, vai espelhar padrões caóticos, desafiadores e conflituosos na sua realidade externa, é um conhecimento empoderador. Quando você cultiva deliberadamente a coerência cardíaca através de práticas de gratidão ou compaixão, você emite um sinal limpo, ordenado e potente. O campo não recompensa você por ser bom. Ele simplesmente acopla e ressoa com a harmonia e a ordem que você emite. É uma lei física de ressonância, não uma lei moral de recompensa. O quinto conceito é o entrelaçamento quântico e a não localidade. A conexão fundamental além do espaço. O experimento de Alain Aspect em 1982 e centenas que o seguiram provou, além de qualquer dúvida, o fenômeno do entrelaçamento quântico. Duas partículas que foram conectadas, entrelaçadas, respondem instantaneamente uma à outra, não importando a distância que as separa, seja 1 milímetro ou 1 milhão de anos-luz. Isso viola nossa intuição clássica e sugere uma conexão fundamental e não local que transcende o espaço-tempo. Se tudo está fundamentalmente entrelaçado em algum nível profundo da realidade, a ordem implicada de Bohm, então seu estado interno influencia e é influenciado pelo campo de maneira não local. Mas, e isto é repetido por ser vital, não de maneira moral. Se você está em um estado interno de paz profunda e aceitação, você emite uma frequência que ressoa não localmente com situações pacíficas, pessoas pacíficas, insights pacíficos e sincronicidades harmoniosas que aparecem na sua vida. Se você está em conflito interno, em guerra consigo mesmo, ressoa com conflitos externos, pessoas agressivas e situações de confronto. O campo age como um casamento ressonante, conectando o similar vibracional através de caminhos que transcendem nossa compreensão linear de causa e efeito. É por isso que, quando você passa por uma transformação interna genuína, pessoas e situações que não ressoam mais com seu novo campo vibracional parecem magicamente desaparecer da sua experiência, ou a dinâmica com elas muda radicalmente. Elas não estão sendo afastadas ou punidas por um Deus. A conexão ressonante não local simplesmente se desfaz, ou se transforma, porque você mudou o sinal que está emitindo. A ideia do karma como sistema de justiça cósmica é uma das maiores distorções e simplificações espirituais. No budismo original e em outras tradições orientais, karma significa simplesmente ação. É a lei universal de causa e efeito, não uma punição divina ou um sistema de recompensa. Se você planta sementes de milho, colhe milho. Se você pratica ações de violência física ou verbal, você colhe os frutos de um mundo interno e externo moldado pela violência. Medo, isolamento, retaliação, um corpo constantemente em estado de alerta. Não é um castigo vindicativo, é a consequência natural, intrínseca e inevitável da própria ação. A ação carrega em si a semente do seu resultado. Mas o conceito de karma foi radicalmente moralizado e distorcido ao longo dos séculos, especialmente à medida que foi importado pelo Ocidente e misturado com noções judaico-cristãs de pecado e castigo. Virou. Fez algo ruim, vai sofrer exatamente a mesma coisa de volta, nesta vida ou na próxima. Essa visão simplista e linear ignora a complexidade sistêmica das relações, a profunda interdependência de todas as coisas, a rede de causas, e o fato observável de que, muitas vezes, pessoas que cometem ações danosas não sofrem consequências óbvias, e pessoas de grande bondade e integridade sofrem profundamente.
A justiça cósmica simplista e moralizante não se sustenta na observação cuidadosa da realidade. O campo não está preocupado em equilibrar contas numa planilha divina como um contador celestial. Ele está apenas processando informação e mantendo coerência sistêmica. Se você emite uma frequência constante de exploração, em relacionamentos amorosos, em negócios desonestos, na exploração do meio ambiente, você está se colocando num padrão energético de desconexão, extração e curto prazo. Eventualmente, esse padrão incoerente cria sistemas à sua volta que são instáveis e podem colapsar. Relacionamentos se esgotam pela falta de reciprocidade. Negócios falham pela perda de confiança. O ambiente adoece e deixa de sustentar a vida. Não é um castigo vingativo vindo de cima. É a natureza instável e insustentável do próprio padrão se revelando através do tempo. É como construir uma casa luxuosa na areia movediça. A casa inevitavelmente vai afundar e ruir, não porque a areia é má e quer te punir, mas porque você ignorou as leis da física e da geologia. A grande virada de percepção, portanto, você não é julgado pelo campo, você é informado por ele. Cada experiência, especialmente as recorrentes e as que carregam carga emocional forte, é um feedback sobre seu grau de coerência interna. Sofrimento agudo e crônico é frequentemente um sinal de desalinhamento profundo. Um alarme biopsíquico a ser escutado. Alegria profunda, fluidez e sincronicidade são frequentemente sinais de ressonância e alinhamento. Uma confirmação. Ambos são dados preciosos e neutros, não recompensas ou punições de um pai cósmico. Esta visão tira o peso moral e coloca o peso da responsabilidade consciente. A espiritualidade New Age comercial, infelizmente, criou uma tirania sutil e onipresente. A ditadura da positividade obrigatória. Você deve ser positivo sempre, sorrir sempre, vibrar alto sempre, senão atrairá coisas ruins para sua vida. Isso gerou uma epidemia de repressão emocional massiva e um fenômeno agora reconhecido como positividade tóxica. As pessoas sentem culpa, vergonha e medo de sentir tristeza, raiva, ciúme, tédio ou medo. Negam partes inteiras e legítimas da experiência humana em nome de manter uma vibração alta. Mas, como vimos nos textos sobre as emoções e o campo cardíaco, cada emoção é uma frequência portadora de informação específica e vital para a autorregulação do sistema. A tristeza diz: algo precisa ser liberado, algo importante terminou, honre essa perda e esse luto. A raiva diz: um limite pessoal ou ético foi violado, sua integridade está ameaçada, é hora de se afirmar e proteger. O medo diz: atenção, há um perigo potencial à frente, prepare-se, fique alerta, esteja presente. Reprimir sistematicamente essas emoções é como desconectar o painel de alerta de um avião porque os alarmes sonoros são incômodos. O problema técnico não desaparece, só fica invisível até o avião cair. O campo não exige uma positividade forçada e artificial. Ele exige, para uma reflexão clara, autenticidade e coerência interna. Uma tristeza profunda, autêntica, plenamente vivida e aceita, gera uma frequência coerente, mesmo que de baixa amplitude e tom grave no espectro emocional. É uma nota pura, limpa e verdadeira na sinfonia do seu ser. Já uma positividade forçada, um sorriso plástico enquanto se está devastado por dentro por uma dor não processada, gera uma incoerência energética brutal. Por fora, o sinal é de alegria. Por dentro, o sinal real é de raiva, dor e desespero. O campo responde à coerência do sinal real e profundo, não ao conteúdo superficial que nós, culturalmente, classificamos como positivo ou negativo. É precisamente por isso que muitas pessoas que praticam pensamento positivo, afirmativo de maneira obsessiva e mecânica, continuam enfrentando as mesmas dificuldades repetidamente, porque a frequência real e dominante por baixo da máscara afirmativa é de medo profundo, carência desesperada ou desvalorização, e é essa frequência subterrânea que o campo espelha fielmente.
O universo não é enganado por afirmações repetidas como um papagaio. Ele responde com precisão matemática ao que você realmente é e sente no seu nível mais profundo e autêntico. A cura e o verdadeiro poder começam quando você tem a coragem radical de ser autêntico consigo mesmo, de sentar com sua tristeza sem julgá-la, de ouvir a mensagem da sua raiva sem necessariamente agir por ela impulsivamente, de acolher seu medo com compaixão, sem se identificar totalmente com ele. Dessa autenticidade plena e não julgadora, nasce uma frequência integrada, poderosa e, sim, frequentemente mais pacífica, estável e alegre de forma sustentável, simplesmente porque a guerra civil interna cessou. Se o campo não pune, não castiga, não dá prêmios, então para que serve a responsabilidade? Aqui está o coração da revolução proposta. A responsabilidade deixa de ser um fardo moral pesado. Preciso fazer o certo para não ser castigado pelos deuses ou pelo karma. E se transforma na fonte suprema de poder pessoal e criatividade cósmica. Meus estados internos criam minha realidade. Portanto, tenho o poder soberano de cocriar conscientemente minha experiência. Responsabilidade radical é assumir, como hipótese de trabalho e prática de vida, que tudo que aparece na minha experiência, desde os grandes eventos até os pequenos incômodos, é, de alguma forma, um espelho direto ou indireto de minha frequência interna predominante. Isso não é culpa. É empoderamento total. Culpa diz: eu errei, sou inerentemente mau, defeituoso e mereço sofrer. Responsabilidade diz: eu emiti X e colhi Y. Que fascinante correlação. Agora, como cientista da minha própria consciência, posso experimentar emitir Z e observar curiosamente o que acontece. É uma postura de explorador lúdico, de investigador interessado, de criador consciente. Se não gosto do reflexo que vejo no espelho da minha vida, posso mudar o que estou emitindo. O poder está na mudança da emissão, não em brigar com o reflexo. Exemplo prático. Se você sente uma solidão crônica e dolorosa, em vez de cair na culpa, sou chato, no vitimismo, ninguém me entende, ou na raiva contra o mundo, a sociedade é fria e superficial, você pode adotar uma postura de responsabilidade investigativa. Você se pergunta: que frequência sutil de isolamento, desconfiança ou auto-rejeição estou emitindo? Como é minha postura corporal? Estou fechado? Como é minha energia quando entro numa sala? Estou emitindo não me abordem? Que crenças profundas e invisíveis tenho sobre merecer amor e conexão? E como posso gerar, de dentro para fora, uma frequência genuína de autoacolhimento, abertura curiosa e vulnerabilidade saudável? Através da prática consciente da autocompaixão, da respiração intencional que acalma o sistema nervoso, e do pequeno ato corajoso de dizer sim a um convite social, mesmo com medo. Quando a frequência interna muda, o espelho cósmico necessariamente começa a refletir algo diferente. Talvez você comece a notar pessoas diferentes em seu caminho, receber convites inesperados ou sentir-se tão confortável em sua própria companhia que a solidão se transforma em solitude nutritiva. O reflexo muda porque você mudou. A realidade é um eco, e quando você altera o som original, o eco se adapta. Isso não é pensamento mágico, é física vibracional aplicada à consciência. Este princípio se aplica até às doenças físicas mais complexas. É claro que existem fatores genéticos, virais, ambientais e aleatórios completamente além do nosso controle consciente imediato. Não se trata de culpar o doente, o que seria uma crueldade e uma distorção grosseira desta visão. Mas as pesquisas em psiconeuroimunologia mostram, sem sombra de dúvida, que estados emocionais crônicos, como estresse prolongado, desesperança aprendida, raiva reprimida, afetam a expressão gênica, a resposta imunológica, os níveis inflamatórios e a saúde do microbioma intestinal. O corpo é parte integrante do campo e espelha a coerência ou incoerência do sistema inteiro. Uma doença pode ser o espelho final de um desalinhamento que começou muito antes, em padrões mentais e emocionais não resolvidos. A abordagem responsável e empoderadora não é:
é culpa minha que estou doente, mas sim, que mensagem meu corpo está tentando me dar? Que padrão de vida, que hábitos, que relações precisam ser reintegrados? Onde perdi a conexão com minha própria vitalidade? A cura começa ao escutar profundamente a mensagem do corpo, sem julgamento, não ao culpar-se por ela. Às vezes a mensagem é: desacelere, você está exausto. Outras vezes é: expresse sua verdade, você está se sufocando. Outras é: perdoe, você está carregando um peso tóxico. Cada doença, cada sintoma, é um código único de desalinhamento. O campo, através do corpo, está dando um feedback preciso. Ignorar esse feedback ou culpar-se por ele são duas formas de permanecer desconectado do próprio poder de cura. Como então viver a partir dessa compreensão no dia a dia? Vamos a práticas concretas que podem ser incorporadas gradualmente. A primeira prática é a observação neutra. Quando algo significativo, seja bom ou ruim, acontece na sua vida, pratique fazer uma pausa consciente. Em vez da reação automática de "por que isso está acontecendo comigo?", respire fundo e pergunte a si mesmo: o que isso pode estar refletindo de mim? Não busque uma resposta rápida ou uma culpa, apenas observe com curiosidade científica as correlações entre seu estado interno recente, pensamentos, emoções, crenças e o evento externo. Você estava se sentindo abandonado antes do seu amigo cancelar o programa? Você estava se sentindo abundante e grato antes da oportunidade surgir? Observe sem julgamento, como um pesquisador que coleta dados. Essa prática sozinha começa a desfazer a mentalidade de vítima e abre a visão para os padrões de espelhamento que antes eram invisíveis. A segunda prática é o cultivo de coerência, não de bondade. Trabalhe para alinhar pensamento, sentimento, ação corporal e intenção profunda. Coerência gera um sinal limpo e potente no campo. Meditações que focam na sincronização coração-cérebro, como as desenvolvidas pelo HeartMath, são ferramentas poderosas. A respiração consciente, especialmente a respiração diafragmática lenta, inspirar 4 segundos, segurar 4, expirar 6 a 8, é um comando direto ao sistema nervoso para acionar o estado de segurança. Práticas somáticas, como yoga, tai chi ou simplesmente prestar atenção às sensações corporais, reconectam você com a sabedoria do corpo. Atividades que envolvem fluxo e presença total, como arte, música, dança, esportes, jardinagem, aumentam a coerência. Não se trata de ser uma pessoa boa no sentido moral, mas de ser uma pessoa integrada, cujas partes estão em harmonia. Um sinal integrado é magneticamente poderoso. Seja você um artista, um empreendedor, um pai ou um cuidador. A terceira prática é a autenticidade emocional. Crie um espaço interno seguro para sentir plenamente o que surge, sem repressão nem identificação excessiva. A emoção é uma onda de energia e informação que passa pelo seu sistema. Quando você a reconhece, dá-lhe espaço para se mover no corpo, talvez com um tremor, um choro, um grito silencioso, uma dança, e a expressa de forma saudável, conversando com um amigo, escrevendo, criando arte. Ela se integra. Uma vez integrada, sua frequência geral se torna mais coerente. Você não é mais um campo de guerra civil entre emoções negadas e uma fachada positiva. Você é um campo unificado, e essa unificação é magneticamente poderosa e atrai experiências igualmente integradas. A quarta prática são as escolhas alinhadas. Tome decisões a partir do seu centro, do seu sentir profundo, não do medo de punição ou do desejo ansioso de recompensa. Antes de uma escolha importante, pare, respire fundo algumas vezes, focando no coração, e pergunte-se: esta escolha aumenta minha coerência interna? Sinto expansão, leveza e paz, ou contração, peso e ansiedade quando a imagino? Ações alinhadas com seu ser profundo geram reflexos alinhados no mundo. Você pode não saber exatamente para onde está indo, mas sabe que está em integridade consigo mesmo.
E o campo responde a essa integridade com experiências que a sustentam e a amplificam. A quinta prática é o reconhecimento dos padrões. Observe padrões recorrentes na sua vida, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, no trabalho. Eles são espelhos claros de crenças profundas e frequências habituais. Trabalhe para transformar esses padrões não por um dever moral. Devo ser mais aberto porque é errado ser fechado, mas por um desejo genuíno de maior liberdade, alegria e expressão. Quero experimentar a conexão verdadeira e a liberdade emocional. Quando a motivação muda de moral para expansão autêntica, a energia por trás da mudança é muito mais potente e sustentável. Este entendimento também tem um impacto coletivo profundo. Se cada indivíduo é um transmissor-receptor no campo maior, coletivamente criamos campos morfogenéticos sociais que influenciam poderosamente a realidade compartilhada. Guerras, crises ecológicas, injustiças sociais, polarização política, estes não são castigos divinos sobre a humanidade por seu comportamento imoral. São espelhos gigantescos de padrões coletivos profundamente arraigados. Medo, separação, ganância, desvalorização da vida, trauma intergeracional não resolvido. Cada ato de violência no mundo é também um reflexo de violência interna, não resolvida em milhões de indivíduos. Isso não significa, de forma alguma, culpar as vítimas de violência estrutural. Longe disso. Significa entender que a mudança sistêmica real e duradoura não vem apenas de combater os sintomas externos, combater o mal, mas de mudar a frequência coletiva subjacente que gera esses sintomas. Cada pessoa que encontra coerência interna, que cura suas próprias divisões, que vive a partir de um lugar de amor não sentimental, mas de conexão real consigo e com os outros, contribui para um campo morfogenético de paz, compaixão e colaboração. Ela emite uma frequência que fortalece esse padrão no campo coletivo, tornando-o mais acessível para outros. Ativismo verdadeiro, portanto, começa com a paz interior, não com a raiva contra o oponente, mas com a compaixão que nasce da compreensão de que nós e o oponente estamos presos no mesmo campo de padrões disfuncionais, apenas manifestando de lados diferentes. Isto não é passividade. É um ativismo muito mais radical e transformador. Mudar o mundo mudando a fonte da qual o mundo emerge. A consciência coletiva. No final, a maior libertação é perceber, não apenas intelectualmente, mas como uma experiência sentida no corpo, que você não está separado do campo. Você é o campo se experienciando temporariamente como um indivíduo. O espelho não está lá fora. Você é o espelho e o refletido ao mesmo tempo. Você é a consciência que emite e a consciência que recebe o reflexo. Quando isso é vivido diretamente, cai toda a dualidade entre bem e mal, merecimento e castigo, sucesso e fracasso, espiritual e material. Você simplesmente é, e a realidade se reorganiza continuamente em torno do seu ser. Como disse Spinoza, Deus sive natura. Você é a natureza se expressando. Você não é um pequeno eu dentro de um universo grande. Você é o universo grande, concentrado e focalizado nesta perspectiva única, chamada eu. O universo não te ama, nem te odeia. Você é o amor e o ódio, a luz e a sombra, dançando no palco infinito da consciência. A energia só espelha o que você é, porque no nível mais fundamental, você é a energia se espelhando a si mesma. Esta realização dissolve a busca espiritual tradicional. Não há nada a alcançar, apenas algo a reconhecer. E a partir desse reconhecimento, a vida se torna uma brincadeira criativa consciente, uma exploração lúdica de possibilidades dentro do campo que você é. Para praticar agora, neste exato momento, feche os olhos se possível. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair, o peito se expandir e contrair. Sinta o peso do seu corpo na cadeira, os pés no chão. Agora imagine que tudo ao seu redor, as pessoas, as situações pendentes, os objetos, o passado recente e o futuro próximo, é um espelho perfeito, neutro e amoroso.
no sentido de preciso e imparcial, da sua frequência interna atual. Não julgue o que vê no espelho, apenas observe com curiosidade. Que padrões se repetem? Que tons emocionais predominam? Que mensagens o espelho está trazendo sobre seu estado atual de coerência? Agora, mude algo pequeno na sua postura interna. Lembre-se de um momento de genuína gratidão, por algo simples, a água que sacia sua sede, o teto sobre sua cabeça, um gesto de bondade antigo, a visão de uma árvore. Sinta essa gratidão no peito, como um calor suave que se expande. Mantenha essa sensação por 30 segundos. Agora observe novamente o espelho imaginário da sua realidade. Percebeu alguma mudança sutil na atmosfera, na luminosidade, na sensação de possibilidade? Não magicamente, mas energeticamente. Essa é a prática. Você não está sendo julgado, está sendo informado constantemente. E a informação mais poderosa de todas é esta: você é o campo é você. E juntos, como consciência una brincando de ser múltipla, estão criando a realidade momento a momento, sem culpa, sem medo, sem moralismos, apenas com a pureza vibratória e impessoal do que é. Isso não é espiritualidade light, de conforto rápido. É responsabilidade máxima. É ciência de ponta e mistério perene se encontrando. É o fim da vítima cósmica e o nascimento do co-criador consciente que brinca no campo infinito da sua própria existência. Até o próximo sopro e lembre-se, o espelho nunca erra. Ele apenas mostra a beleza, a dor e a verdade do que você escolhe ser, agora.